dificuldades, vitórias, muita graça. O amor não se abala quando Jesus é o fundamento do lar. Se o Senhor não edificar a casa, diz Salmo 127, em vão trabalham os que a constroem. Mas o oposto, se Deus for o fundamento, se nós seguirmos a planta do lar, não é só um versículo que trata disso, como aquele livro que o pastor Darcy citou. No nosso grande livro, comentário, tratamos de 74 textos da Bíblia que falam diretamente, especificamente sobre a família. Então Deus fala e não gagueja. Nós estamos aqui, pelo que várias pessoas falam, Davi, tu pode descer para o lado, nós estamos acostumados, que o pastor Darcy faz isso toda semana, então pode mesmo. Então prepare-se, porque eu já fui preparado. Esse é o nosso tema. Vou abordar um aspecto, de fato é algo novo. Eu estou juntando aspectos de alguns estudos, vamos fazer uma sobrevoada das Escrituras dentro desse tema do amor que não se abala. Um tempo atrás nós levamos alguns dos nossos netos para o Shopping Internacional em São Paulo, é o mais perto, maior e que não tem pedágio para Campinas, que já gasta tudo que a gente iria gastar no shopping mesmo. E lá dentro eu vi algo interessante, no parque de diversão do Shopping Internacional. Não foi essa que eu catei da internet, mas algo semelhante. Era uma palmeira plantada em canteiro dentro do centro de diversão. A palmeirinha em terra rasa, canteiro raso, perfeitinho. Todas as folhas lindas, de fato a minha esposa me lembrou, não era nem verdadeira, era de plástico, mas serve como ilustração. Aquela palmeira nunca havia experimentado um vento adverso, uma tempestade na vida. Feliz da vida, eu pensei comigo mesmo, muitos casais, especialmente hoje casais jovens, casam querendo vida de palmeira de shopping. A vida boa, o mar tranquilo, sem vento adverso. Mas nós sabemos que a nossa vida conjugal é bem mais parecida com essas palmeiras plantadas à beira-mar, enfrentando furacões. Meus amigos amados, a realidade desde que a serpente levantou a sua cabeça, deu bote no primeiro casal e injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana. Desde então, aquela imagem de Deus tão nítida no primeiro casal foi desfigurado, assim como o livro tão bom, escrito por Dave Harvey, quando pecadores dizem sim. Eu e você convivemos como porco-espinhos na mesma toca. Uma noite fria aqui de Atibaia, você quer chegar junto do seu cônjuge porco-espinho e levar alfinetada, mas não aguenta o frio, a distância, e chega de novo e leva mais uma alfinetada, e assim por diante. O pecado, a natureza humana, faz com que o amor se abale, sim, que enfrente dificuldades. Mas deixa eu contar um segredo. Eu muito mais prefiro ser palmeira plantada à beira-mar, ao lado da minha amada, com as raízes das nossas vidas no solo da graça de Deus, entrelaçadas. Nós carregamos as cicatrizes, nós choramos, porque a vida é difícil. E nós não chegamos em casa ainda. Mas sendo assim, nós nos fortalecemos. Nós enfrentamos os furacões. Nós estamos prontos, por causa de Jesus, da palavra dele, de resistir, de crescer, com muitas imperfeições e cicatrizes. Você é assim. E você, casal que chegou aqui, alguns recém-casados, 1, 2, 3 anos, outro pela careca,
40, 50 ou mais anos. Tem enfrentado muitas tempestades e pela graça de Deus, apesar de tudo isso, você está aqui. Essa vitória, esse é um ministério, um reflexo da glória de um Deus comprometidíssimo consigo mesmo, na Santa Trindade, com sua própria igreja. Você é um reflexo disso para a glória de Deus. Esse é o amor que não se abala, não por causa de nós, mas por causa da fidelidade dele. Ironicamente, o poeta, compositor brasileiro Vinícius de Moraes, em 1960, ironicamente escreveu uma poesia que até hoje ecoa no linguajar do povo, quando ele disse: quando mais tarde me procure, quem sabe, a morte, a angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, o fim de quem ama. Eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Isso não é amor. Talvez paixão, talvez hormônio. Essa poesia que criou a ideia de amor eterno enquanto dure, que é um contrassenso em termos do outrocentrismo do amor bíblico, do amor de Cristo para com sua igreja. Esse homem foi casado 9 vezes, alcoólatra, rachou o coração de muita gente pelo egoísmo de um amor egocêntrico. Isso não é amor. O livro de Cantares termina praticamente com a ideia de que o amor que não se apaga é como a tocha olímpica. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Esse é o amor que tem como centro o amor de Deus, o amor de Cristo. O difícil é transportar, vivenciar esse amor em nossas vidas falhas, fracas, palmeiras, balançadas, por um espinho dentro da mesma toca. Eu gosto muito de um livro, eu já recomendei um, vou recomendar outro, Casamento Sagrado, do autor Gary Thomas. Quando ele diz assim: casamentos cristãos fortes ainda serão atingidos por raios, mesmo os fortes, porque são palmeiras na praia. Tentações sexuais, problemas de comunicação, frustrações, expectativas não realizadas, mas se o casamento é abundantemente regado com um inabalável compromisso de agradar a Deus acima de tudo, as condições não serão propícias para o incêndio devastador que segue o raio. Ele continua dizendo assim: se não houvesse uma colisão entre a Índia e a Eurásia, não haveria o Himalaia. Nossas colisões do casamento podem criar relacionamentos de beleza. Um conflito solucionado com sucesso cria um laço ainda mais forte no final. Se não acreditasse nisso, na graça de Deus, nas segundas e terceiras chances, no fato de que Deus pode transformar o que outros intentaram para o mal em bem para a glória dele, eu nunca faria um aconselhamento. Nunca. Mas temos visto maravilhas da parte de Deus. Casais sofrendo por causa de um adultério. Isso não é motivo de largar, abandonar, chutar. É muito difícil, atinge o cerne, o centro da família. Mas Deus pode reconstruir. É possível, sim, Senhor. O casamento sai melhor de uma situação assim do que antes, quando se tratam as raízes. Se trata as raízes. Dificuldades de longos anos. Talvez você chegou aqui. Há esperança, há graça. Jeremias fala em Lamentações: eu quero trazer à mente o que me pode dar esperança. E a palavra de Deus. As misericórdias do Senhor que se renovam cada dia pode fazer isso. Esses conflitos que nós experimentamos, alguém disse certa vez, se duas pessoas sempre concordam, uma delas é
desnecessário. Nós precisamos um do outro e são justamente as diferenças entre nós que fortalecem o nosso lar. E aqui que nós chegamos. No aspecto desse tema que eu gostaria de desenvolver com vocês hoje à noite e amanhã de manhã. O pastor Darcy falou que eu tenho até 2 horas da tarde, mas eu vou tentar terminar até 11h30, ainda dando meia hora mais do que me foi dado aqui. O amor que não se abala por causa do outrocentrismo de Cristo no nosso lar. Eu não estou aqui para compartilhar com vocês um monte de fórmulas, regras, 7 chaves, 3 dicas, fórmula garantida. Não é nada disso, você sabe disso. A Bíblia não fala desse jeito. Existem princípios, vamos listar os princípios com certeza, mas a essência, quando se trata do casamento, é justamente a ideia do amor bíblico, que é o outrocentrismo. Talvez seja neologismo, uma nova palavra para você, mas a ideia é que o casamento, como diz Gary Thomas, não é sobre nós. Casamento bíblico é mais um instrumento, uma ferramenta, não a única, para promovermos a glória de Deus aqui na terra. Casamento bíblico não diz respeito tanto à sua felicidade, sim à sua santidade. O outrocentrismo de Cristo faz com que o casamento bíblico seja um para o outro e ambos para Deus. A vida de Cristo, na sua essência, é uma vida outrocêntrica. Eu quero mostrar um argumento lógico para os irmãos aqui, para entender para onde eu vou. E hoje é mais voltado para os homens, tá bom? Não é para as mulheres pegarem no sono, mas prepararem o cotovelo. Nós falamos muito em amor na família, mas o que é mesmo o amor? Eu quero definir o amor bíblico, que é um conceito abstrato, da seguinte forma: amor bíblico é o outrocentrismo que caracteriza a vida de Cristo, de um para o outro e ambos para Deus. Esse lema, até meus sogros, alguns dos nossos filhos, cunhados, têm escrito na aliança do seu casamento. É um ótimo lema para o casamento bíblico. Um para o outro, ambos para Deus. Nós sabemos que essa característica do amor outrocêntrico caracteriza nosso Deus eterno, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que fez o quê? Que Ele... Acho que não conhecem João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Sacrificou o seu próprio Filho, que se tornou maldição sobre a cruz do Calvário, para que nós não fôssemos amaldiçoados. Um dos meus versículos prediletos da Bíblia: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Esse é o Evangelho. Em Cristo Jesus, o meu pecado, imundícia, sujeira, tudo foi colocado sobre Jesus, pendurado nu na cruz do Calvário. E a justiça de Jesus foi transferida para a minha conta. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Quando Deus olha para nós, é isso que Ele tem, a justiça do seu Filho. Esse é o amor que parte de Deus. Mas a família cristocêntrica, então, que está em Cristo, em que o casal lançou-se sobre o abismo do inferno, largando a corda de esperança nas boas obras, batismo como criança, catequismo. O arrependimento bíblico significa largar essa corda e tomar um passo de fé sobre o abismo do inferno, na esperança que Jesus salvasse.
E esse passo, esse lançar-se, chama-se fé. Arrependimento, virar as costas, mudar de mente, parar de esperar e parar de trabalhar, pular sobre o inferno. Jesus! E a Bíblia diz que essa pessoa nasce de novo. O casal em Cristo agora, que tomou esse passo, é diferente. A sua vida não é mais vivida para si mesmo. E se um para o outro, ambos para Jesus. O argumento é mais ou menos assim. Me acompanhe. Essa parte mais difícil da palestra. Depois disso é bem mais fácil, tá bom? O silogismo, o argumento. Nós glorificamos a Deus quando parecemos com Cristo. Certa vez eu perguntei para o nosso saudoso amigo Carlos Osvaldo, reitor do seminário na época: Carlos, o que você acha é o versículo-chave da Bíblia toda? Eu pensei que iria falar João 3,16, Efésios 2, 8 e 9, final de Romanos 11, 36, alguma coisa assim, mas ele disse Efésios 1,10. Efésios 1,10, eu tinha. De fazer convergir nele Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Acho que Carlos falou disso porque ele gostava muito da palavra dispensação, né? Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ou seja, o desejo de Deus Pai é exaltar o seu Filho Jesus. O desejo do Espírito não é chamar a atenção para si mesmo, e sim exaltar, levantar a Jesus. Quando nós parecemos com Jesus, quando vestimos a camisa de Jesus, como brasileiro que comparece em qualquer aeroporto do mundo e vê a camisa amarela da seleção, nome nas costas, não vou mencionar nenhum porque muito não dá vergonha, mas traz orgulho para a pátria. Quando Deus Pai vê características, atitudes, gestos de amor do seu Filho, Ele é glorificado. Segundo passo, nós parecemos com Cristo quando vivemos a vida de Cristo, uma vida outrocêntrica. A essência da vida cristã, não eu, mas Ele. Não eu, mas você. A essência do casamento cristão não é meu prazer, minha conveniência, minha felicidade. Se eu vir mais um casal chegar para mim e dizer: eu tenho direito de ser feliz. Me mostre isso na Bíblia, por favor. Eu não acho esse versículo. Você tem a responsabilidade pelo perdão, pela graça, pelo amor, de exalar o perfume de Cristo. Logo, a conclusão, quando nossa família é outrocêntrica, nós glorificamos a Deus. A vida de Cristo, lembra? Marcos 10:45, Ele não veio para ser servido, Jesus, o dono de tudo, mas para servir e dar a sua vida. Eu não consigo, meu irmão, viver a vida cristã. É impossível. Só tem um que pode. É Jesus. Gálatas 2:20 diz isso: eu sou crucificado com Cristo, logo já não sou eu, Davi, quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé, agarrado, abraçado, tanto na salvação como na santificação, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus amigos, a antítese da vida conjugal dos nossos dias é o outrocentrismo de Cristo. Um para o outro, alguns para Deus. Você sabe disso, eu tenho vários versículos. Aqui é uma introdução geral antes de falar dos homens, porque parte de nós. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Você acorda pensando assim: a minha esposa, o meu cônjuge, é mais importante que eu? Que isso norteia atitudes, conversas, diálogos, sexualidade, comunicação, conflito. Não tenha cada um vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então é isso.
O amor que não se abala é o amor cristocêntrico. Isso se manifesta em 3 relacionamentos principais na família, que vai esboçar o que faremos aqui. A família abençoada, como o pastor Darcy já veio várias vezes, mencionou Provérbios 18, sobre a mulher sendo a benevolência, que naquela hora que falou para falar para outra pessoa, eu chamei a minha esposa de dona benevolência, dona favor, presente de Deus na minha vida. Nós, homens, somos abençoados, vocês, mulheres, abençoadas, para abençoar. Hoje o que eu quero trabalhar? O homem abençoado, para ser uma bênção na vida da esposa. As mulheres vão gostar demais, vão falar amém, 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 amém. Só que hoje à noite é a vez dos homens serem abençoados do outro lado. A mulher é abençoada para ser uma bênção na vida do marido. Vou mostrar, à luz das Escrituras, como esse tema se ressalta a vida de Cristo em nós, vivida para abençoar. Esse amor não se abala. E amanhã de manhã, muitos de nós, que somos pais e avós, desde o momento que me tornei avô, comecei a descobrir avós em toda a palavra de Deus. Tem 30.700 versículos só sobre avós na Bíblia. Bom, talvez 4 ou 5, mas a Bíblia fala, não gagueja. Os pais e avós são abençoados para ser uma bênção na vida dos filhos e netos e vice-versa. Estão prontos? Apertem os cintos, soltem os cotovelos, esposas. Vamos trabalhar esse primeiro tema hoje. O homem é abençoado para ser uma bênção, especificamente na vida da esposa, exalando assim a vida de Cristo na vida dela. Vários textos bíblicos que falam sobre o homem é abençoado, e o pastor já leu um desses pelo menos, 18, 22, a mulher virtuosa é coroa do seu marido, é sinal de glória. Eu gosto demais para ir para lugares, fazer desfile, porque sou tão feio, mas quando as pessoas veem a minha esposa, cara, como esse que conseguiu essa mulher? Eu sempre passo na cabeça das pessoas, ela é minha coroa, não só pela aparência e beleza, mas pela sabedoria que emana dos lábios dela. Você acontece deles? Eu sei que ela sabe porque casou-se comigo. 18, 22. O que acho minha esposa, acho bem, alcançou a benevolência a favor do Senhor. 19 e 14 talvez eu mais gosto. Olha o que diz. O homem abençoado, você é um homem abençoado pela pessoa ao seu lado, escolhida a dedo para complementar e completar a sua vida. Acaso os bens vêm como herança dos pais? Isso é muito bom. E pena que os pais têm que morrer para isso acontecer. Esse ano meu pai faleceu em março. Nós estávamos ministrando na Palavra da Vida Caldas Novas no Carnaval, recebemos uma notícia. Meu pai já tinha quase 93 anos e deixou uma herança, nós não imaginávamos. Alguns investimentos agora eram muito simples, muito pobres da nossa família, mas mesmo assim sobrou alguma coisa e serviu como uma grande bênção. Mas isso é nada, porque do próprio Senhor, leia-se Bill Gates, Steve Jobs, ai que bati, não, isso aqui já faliu, mas a herança de Deus na sua vida, Ele quis te abençoar e deu essa mulher para a sua vida, direto da mão de Deus, cujo filho tinha que morrer para você receber essa herança. O homem é muito abençoado, só que desde Gênesis para Adão, o seu erro foi considerar a bênção em maldição. Olha como o pecado muda o casamento. O segundo versículo de poesia bíblica
É logo depois que Deus criou a Eva, tirou do lado do homem para completá-lo e complementá-lo. Deus fez questão de sair da sala cirúrgica e trazer de volta e apresentar. Leia bem, Gênesis capítulo 2, a esposa fazendo questão de mostrar, ela é presente de mim. Eu estou te abençoando. A cerimônia de casamento, e Adão, ninguém pediu para ele falar, mas ele fala. As primeiras palavras que saem da boca dele, diante de Deus e da esposa, é poesia hebraica. Paralelismo das linhas. E disse o homem, esta, afinal, a palavra significa de uma batida. Eu estou o dia todo nomeando uma taxonomia de bichos, macho, fêmea, passando na minha frente. Eu não achei sequer um correspondente a mim. E de uma só batida, Deus fez isso. Ela é osso dos meus ossos. Ela é carne da minha carne. Você pode ouvir quase ele cantando. Tu és osso dos meus ossos. Tu és carne da minha carne. Depois faz um jogo de palavras. Tu serás chamada Ixá, por causa do Ish, foi tomada. A música é feia, mas a ideia é bonita. Só que as próximas palavras que saem da boca desse sujeito, depois de abandonar a liderança do lar, falhar na proteção da sua própria esposa, que idolatrou-a de tal forma que a seguia até o pecado. Mas quando abordado por Deus, o homem, porque ele foi o responsável, esse homem banana, aponta o dedo no nariz da esposa, a expõe uma morte fulminante, e disse o homem, a mulher que tu me deste, ela me fez comer. Que homem é esse? O mesmo que cantou, nada nos separará, e é a primeira chance que ele tem de salvar a pele dele. O pecado faz isso. Porque o diabo é o rei do egoísmo, do egocentrismo. Ele sempre quis ser Jesus no universo. Ele vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo. E agora o homem que havia recebido com a mulher a oferta do pecado, você não quer ser como Deus? Eles parecem o diabo, acusando-se uns aos outros, um ao outro. O homem e a mulher a serpente. Esse foi o erro de Adão, de considerar a mulher, que era a maior bênção na vida dele, como maior praga, até querer a morte dela. Mas meus amigos, aqui chegamos no centro da questão. Porque o último foi totalmente diferente. Jesus, na cruz do Calvário, tomou a frente. Em vez de se desculpar, salvar a sua pele, inocente, puro, sem pecado, estendeu os seus braços. Oh meu Deus, por que me desamparaste? Assumiu sobre ele mesmo no seu corpo envergonhado pelo nosso pecado. Bradou ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estendeu seus braços e clamou ao Pai, oh meu Deus, toma a minha vida, mas poupe a vida da minha mulher, a igreja, a noiva. E ele tomou sobre si o nosso pecado, como o último Adão, para comprar a igreja, sua noiva, entregar e dar a sua vida em prol dela. E hoje nós somos o fruto disso, ao ponto de que a palavra de Deus vai falar para nós homens, maridos,
Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, não como Adão expôs a mulher. E assim mesmo se entregou por ela. Esse é o casamento do Cristo sempre. Esse é o homem abençoado para abençoar. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus amigos, a ideia que eu quero deixar agora é para os homens, olha para mim, é sério. Por causa de Cristo Jesus, nós homens podemos ser o Adão que Adão nunca foi. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, uma nova imagem. Eu, Davi, eu não consigo sacrificar minha vida pela minha esposa. Eu sou cabeça dura. Eu não ouço os palpites, as sugestões dela. Eu sei melhor. Quem é você para me abordar, me criticar? Eu quero que ela se sacrifique pelo meu bem-estar. Isso não é o amor que não se abala. Eu não consigo. Mas Jesus consegue. É a nossa luta hoje. É fazer com que Jesus viva a sua vida através de nós. O amor que não se abala é o amor de 1 Coríntios 13. Homens, façam um favor. Fiquem em pé. Todos os homens. Vamos ler juntos. Uma paráfrase de 1 Coríntios 13, o poema de amor nas Escrituras, que diz: o amor é paciente, o amor é benigno, mas nós entendemos que a maior responsabilidade nós homens é entregar nossa vida pela nossa esposa. Então, o marido leia junto comigo, veja como fica, juntos. O marido é paciente, o marido é benigno, o marido não arde em ciúmes, o marido não se ufana, não se ensoberbece, o marido não se conduz inconvenientemente. O marido não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus tenha misericórdia de nós. As mulheres digam amém. Podem se assentar. Que desafio. Nesses últimos momentos, eu queria ser bem mais prático. Essa é a verdade. Esse é o desafio. Mas como? Como o marido pode ser o Adão que Adão nunca foi? Deixa eu mencionar 5 maneiras, agora uma sobrevoada das Escrituras. Talvez seria interessante abrir, embora eu vá projetar aqui os textos. Vamos listando, eu vou dar alguns testes para os homens, mas por favor, não é amontoar culpa sobre sua cabeça, tanta coisa na sua lista de afazeres, talvez mais importante hoje seria uma lista de não fazeres do que mais uma coisa. Mas com o coração maleável diante de Deus, talvez escolher uma área que você poderia, como marido, pela graça de Deus, na dependência de Cristo, amar a sua esposa. Não como Adão amou a Eva, mas como Jesus amou a igreja. Em primeiro lugar, o homem abençoa a esposa. O amor que não se abala, o amor de Cristo, outro sempre, construindo um alicerce de fidelidade. Desculpa, de felicidade. Esse texto é um pouco desconhecido. Deuteronômio 24 encontra-se no contexto das leis de divórcio, em que Deus impedia prostituição legalizada em Israel, em que o cara casava com uma, cansava dela, casava com outra, como se ele fosse um adolescente ficando numa festa. Voltava para a primeira, porque gostava mais. Não, mas acho que essa aqui fez arroz melhor do que essa. Vou voltar para ela. Não, mas eu não beijo tão legal. Então vou para a terceira. E depois voltava. Era prostituição legalizada. Ele fala, chega! Não se trata mulher desse jeito. Impedia isso, mas no final dá essa palavra de
aconselhamento. Quem aqui é casado menos de 5 anos? Fique em pé, por favor. Espero que marido e esposa fiquem em pé, porque às vezes não. As mulheres também, ok? Menos 5 anos para menos. Ainda no fundamento, pode se aceitar. Olha o que Deus diz. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Não diz que ele não vai trabalhar. Claro que ele trabalhava, ia para a roça, para o mercado, essas coisas. O que está dizendo? Não acumule no primeiro ano de casamento um monte de outras tarefas, porque você tem uma tarefa principal, homem, que é assim: por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Que versículo fantástico, que lembrança. Nós, como homens, abençoados com essa herança. Por que Deus faria assim? Porque numa sociedade patriarcal, a mulher deixava tudo. Foi morar na casa do marido, que talvez fosse no quintal, na edícula da casa do pai dele. Ela passava a participar da família dele, largou a cidade dela, largou a família dela. Muitos de vocês fizeram a mesma coisa. Cara, sua tarefa nesse primeiro ano é tornar a sua esposa mais feliz do mundo. Mais uma vez as mulheres dizem, é muito fraco, acho que é a igreja batista mesmo. Sabe que 1 Coríntios diz a mesma coisa? Alguns interpretam fora do contexto que se casou, cuide das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Paulo está argumentando, é melhor ser solteiro, servir a Deus de corpo e alma, sua esposa solteira, ambos de toda energia, força, tempo, recursos, servindo a Deus, do que casar-se e obrigatoriamente, desde Gênesis 1 e 2, cuidar em primeiro lugar da esposa, para depois servir ao reino. Ele não está dizendo isso é errado, está dizendo é a vontade de Deus. Se você é casado, o seu primeiro ministério é para com o seu cônjuge. Se conseguir ficar solteiro, melhor. Espero que ninguém queira tomar essa decisão depois dessa palestra. Hoje já era para você. Mas pensa comigo. À luz desses textos, guardadas as devidas proporções, uma esposa triste é maior vergonha para o seu marido. Essa é a minha tarefa. Há exceções, claro. Alguns dias do mês, talvez. Uma depressão pós-parto. Falecimento do papai dela, mamãe. São momentos difíceis. Não estou falando de farra. Estou falando de um contentamento assentado, permanente, em que o marido se preocupa em promover a felicidade da esposa. Esse é o amor que não se abala de Jesus. O teste para nós homens. Marido, você promove a alegria da sua esposa? Você planeja maneiras de agradar a ela? Você pensa ao acordar, talvez chegar do serviço, a caminho para casa, enfrentando aquele trânsito maldito de São Paulo, aquele tempo no trânsito, no carro, no ônibus. Como eu posso alegrar minha esposa quando chego em casa hoje? Segundo lugar, o homem abençoa a esposa com amor que não se abala, centrado em Cristo, com sua presença efetiva no lar.